Como vai o senhor hoje? Eu estou bem. Tá tudo bem? Vai bem, obrigado. Obrigado, senhor. Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos um filme de 1988 chamado Eles Vivem. O filme é basicamente assim. Um homem que está vivendo à beira da miséria encontra um par de óculos que muda totalmente a sua visão do mundo, permitindo que ele perceba um grupo secreto de alienígenas que se disfarçam de seres humanos comuns, e com isso foram capazes de tomar o poder e dominar o mundo, controlando o pensamento das pessoas no processo, e com essa informação ele é uma das únicas pessoas capazes de combater a invasão alienígena. E aí, será que ele conseguiu fazer isso? Bom, a história começa com George Nada, um andarilho que tem consigo apenas as roupas do corpo e tudo o que é capaz de carregar na sua mochila. E o engraçado é que ele atravessou o país inteiro, partindo de Colorado em busca de trabalho e melhores condições de vida. Depois de percorrer mais de 1.500 quilômetros a pé, George vai parar em Los Angeles, uma das poucas cidades bem desenvolvidas da sua linha temporal, onde George tem esperanças de finalmente ser capaz de encontrar um emprego digno. Ele atravessa pela cidade encantado pelos arranha-céus, indo até o centro, onde ele tenta encontrar um trabalho registrado. Porém, ao chegar lá, ele descobre que não é o único que está buscando por isso. Na realidade, há uma fila gigantesca de pessoas em busca de emprego por lá. No entanto, apesar da fila, George é capaz de conseguir uma entrevista em que ele conta sobre as suas dificuldades, explicando que na sua cidade natal, assim como na maioria das que ele viu pela sua jornada, a maioria dos estabelecimentos fecharam e muitas pessoas estão se vendo em condições de extrema pobreza. Assim, ele conta que muitas pessoas como ele abandonaram a cidade, se espalhando pelo país em busca de melhores oportunidades. Mas apesar de se abrir por completo, a mulher parece não se importar muito com o que George está dizendo, e apenas responde falando que ele não possui experiência suficiente para poder competir por qualquer uma dessas vagas de emprego disponíveis. Apesar disso, George ainda dá um sorriso para ela, mesmo que desapontado, e deixa o local. Depois disso, ele continua caminhando pela cidade até que ele se depara com um pastor que está pregando em uma praça, e ele para ouvir o que ele está dizendo. De uma maneira bem emocionada, o pastor diz para um pequeno grupo de pessoas que os demônios haviam capturado a mente da classe dominante das sociedades da Terra e através deles estão controlando as pessoas comuns. O homem prega para os ouvintes que eles precisam acordar e escapar de vez do controle das elites dominantes. A atenção de George é tirada da cena quando ele vê um carro da polícia e, para evitar conflitos, ele decide sair dali rapidamente. Enquanto caminha, George passa por um homem bem estranho que parece estar totalmente hipnotizado assistindo um comercial na televisão na vitrine de uma loja. Mas George não parece perceber que isso está acontecendo conforme passa por ele. Eventualmente, George chega até um abrigo temporário para moradores de rua e planeja passar a noite lá. Tentando dormir, George nota uma mulher na janela da casa vizinha ao prédio que ele está, assistindo à televisão de uma maneira totalmente hipnotizada. Na TV tá passando um show sobre uma atriz narcisista que acredita que nunca irá envelhecer. George tá cansado, então ele apenas se deita e fica ali até pegar no sono. No dia seguinte, George continua caminhando pela cidade até ele se deparar com uma construção. Ele se aproxima do local e conversa com um dos engenheiros, pedindo por trabalho. Inicialmente, o homem recusa o pedido, dizendo que eles apenas contratam os trabalhadores que já fizeram parte do sindicato. Porém, como ele simpatiza com George, o homem acaba negociando um salário mais baixo com ele e o contrata. Assim, naquela tarde, George finalmente consegue trabalhar. Porém, apesar disso, ele ainda só iria receber algum dinheiro depois de algumas semanas. Desse modo, mesmo empregado, George não tinha onde dormir nem o que comer. Para sua sorte, um dos trabalhadores, chamado Frank, presencia a sua situação e se aproxima dele oferecendo ajuda com abrigo, comida e até promete um banho quente. De princípio, George não se sente muito confortável com a ideia, mas vendo que não tinha muitas opções, então ele decide seguir o homem. Durante o caminho, eles conversam e se aproximam, dando início ali a uma amizade. Depois de uma boa caminhada, eles finalmente chegam a um acampamento improvisado e Frank introduz George aos locais. Aquele é um abrigo para os necessitados que fica logo em frente a uma igreja onde eles ajudam pessoas que migraram até Los Angeles de vários lugares do mundo em busca de emprego e melhores condições de vida, assim como o George, né? Esse é um local bem mais agradável que George imaginava que seria, onde as pessoas se ajudam e podem até mesmo se sentir seguras e confortáveis. Uma das pessoas que ajuda o local é um homem chamado Gilbert.
que entrega a George a tarefa de ajudá-lo a fazer obras que façam o campo ficar ainda mais confortável. Mais tarde, durante o jantar, Frank conta sobre a sua vida para George, dizendo que ele também se mudou para outra cidade para encontrar trabalho e conseguir dinheiro para que ele pudesse ajudar a sua família, que permaneceu em Detroit. Olhando toda essa situação, George fica com muita raiva das grandes elites, e ele foi falar com Frank sobre isso. Frank já nutre esse ódio há muito tempo e comenta para George que ele acredita que a única forma de se libertarem disso será quando as classes mais baixas se revoltarem. Encontrar esse lugar e essas pessoas que são semelhantes a ele no final das contas deixou George um pouco mais otimista. Ele se compromete que irá se esforçar ao máximo para conseguir se reerguer. Durante a noite, George está andando pelo acampamento e se depara com um grupo de moradores assistindo televisão entusiasmados. Na tela está passando um comercial sobre unhas postiças. George fica ali entre eles prestando atenção na TV, até que o sinal é interrompido abruptamente e inicia a transmissão de um homem ansioso. O homem começa a falar sobre eles estarem vivendo em um mundo artificial. De acordo com ele, um grupo de cientistas descobriu um grupo de criaturas desconhecidas que enviaram sinais para a Terra, que coloca os seres humanos em uma espécie de transe e os priva de ter acesso ao pensamento crítico. Ao longo dos anos, isso fez as pessoas se tornarem cada vez mais pobres, o que aumentou a criminalidade, as injustiças e as violências raciais. De acordo com o homem na televisão, os alienígenas fizeram lavagem cerebral nas pessoas para se tornarem indiferentes a tudo, exceto pelo seu próprio benefício. Porém, as pessoas que estão assistindo nem se importam com o que ele está dizendo e apenas tiram sarro do homem estranho na televisão. Além disso, um deles chega a reclamar que a voz do homem está lhe dando dor de cabeça e eles decidem mudar de canal. Após isso, George percebe que estava distraído com a televisão por um bom tempo e dá uma olhada em volta, para ver o que estava acontecendo no acampamento. É nessa hora que ele nota um pastor cego que está pregando próximo ao grupo e que repete todas as palavras que o homem estava dizendo na televisão. Naquele momento, Gilbert vai direto até o padre e George nota que eles estão conversando calorosamente, fazendo com que ele acredite que os dois estão discutindo. Rapidamente, Gilbert direciona o padre em direção à igreja, que fica logo ao lado do campo, e desaparece com ele a noite toda. George segue os dois com os olhos até sumirem, suspeitando que os dois poderiam estar escondendo alguma coisa por conta do seu comportamento estranho. Na manhã seguinte, George vai até Gilbert e questiona ele sobre a sua ida até a igreja na noite anterior. Respondendo ele, o homem diz que a igreja é responsável por disponibilizar a cozinha e que Gilbert estava lá ajudando a preparar as coisas para o dia seguinte. Mas ele claramente não tem interesse em continuar a conversa, então ele despista George logo em seguida. George até pensa em insistir, mas ele é interrompido pelo som daquele homem da noite anterior aparecendo novamente na televisão, só que dessa vez ele alerta para a necessidade de destruírem os transmissores que são responsáveis por emitir os sinais que controlam as mentes das pessoas. Porém, mais uma vez, a única coisa que isso causa são os espectadores reclamando da dor de cabeça, algo que parece sumir instantaneamente assim que a transmissão do homem misterioso é interrompida e eles voltam a ver uma partida de beisebol. Esse evento parece deixar Gilbert bem ansioso, o que faz ele correr para a igreja rapidamente, porém dessa vez George decide seguir ele. Quando ele chega lá, George começa a ouvir os cantos da missa e isso faz ele se sentir desconfortável em entrar ali do nada. No entanto, na igreja ele encontra coisas suspeitas, como por exemplo algo que parece ser um laboratório improvisado e uma inscrição na parede que dizia "Eles vivem, nós dormimos". Na sala, ele também nota um tocador de fitas que parece estar conectado a cabos que vão para a igreja e estão tocando o som dos cantos que ele ouviu. Assim, ele se dá conta de que o barulho da missa é apenas uma distração para o que realmente está acontecendo lá dentro. No quarto ao lado, Gilbert está junto com um homem misterioso da transmissão da televisão, assim como outros membros de um grupo secreto que está tentando hackear as transmissões televisivas para que possam enviar a sua mensagem para mais pessoas. O objetivo do grupo é conseguir recrutar a maior quantidade de pessoas possíveis até que sejam suficientes para que algo possa ser feito contra as elites dominantes. George escuta a conversa deles em segredo, porém ele se assusta achando que iria ser descoberto, e isso faz com que ele recue e tropece, caindo contra uma parede que revela uma porta secreta que dá para um pequeno quartinho que está cheio de caixas. Temendo que o barulho pudesse lhe comprometer, George fecha a passagem rapidamente e tenta sair dali. Porém, quando ele se volta para a saída, ele se choca com o pastor cego. O pastor tenta segurar ele, mas através do toque em suas mãos ele se dá conta de que George era um trabalhador, então ele imediatamente o solta e começa a falar sobre a sua revolução. Isso deixa George muito assustado e confuso. Assim ele sai correndo da igreja, mas enquanto faz isso ele escuta o pastor dizendo ao fundo que ele eventualmente iria retornar para lá. Assim que ele deixa a construção, George nota um helicóptero da polícia que parece estar circulando a igreja, algo que ele percebe está deixando as pessoas em volta apreensivas. Logo o helicóptero desaparece e as pessoas voltam a viver normalmente.
George então pega emprestado um binóculos de um garoto que mora no abrigo, e ele começa a espionar a movimentação na igreja. George nota Gilbert e os outros membros do grupo trazendo as caixas de dentro da igreja e as colocando em um carro. A espionagem de George só é interrompida quando Frank aparece, mas ele imediatamente comenta com um amigo que ele acha que algo estranho está acontecendo na igreja. No entanto, Frank parece já ter percebido isso, e apenas diz para que George pare com a espionagem, já que isso pode trazer problemas para ele. Enquanto eles conversavam distraídos, o carro terminava de ser carregado e parte dali. Depois disso, George continua vendo a igreja com os binóculos o dia todo, porém nada demais acontece. Isso até a noite chegar, quando a paz do acampamento é interrompida com uma invasão policial que cerca o local. As pessoas não entendem muito bem o que está acontecendo conforme elas estão presas e atacadas pelos policiais. A polícia então utiliza maquinários pesados para destruir todas as estruturas do acampamento enquanto os moradores se dispersam em pânico. Chocado com aquilo tudo, George presencia o caos enquanto a polícia acaba com um pouco de estabilidade que aquelas pessoas boas tinham. Logo, ele percebe que em uma das paredes da igreja, o pastor e o homem da televisão estão encurralados. Eles até chegam a tentar resistir à prisão, mas são agredidos até a vida deixar os seus corpos. A polícia parece estar fazendo o mesmo com os outros moradores do campo, não levando ninguém preso e acabando com a vida deles ali mesmo. George até pensa em ajudar eles, mas ele sabe que vai ter o mesmo destino. Porém, quando ele decide fugir, George se depara com um dos adolescentes que está escondido em um canto e foge com ele para dentro da igreja. Eles saem esgueirando pelos corredores, até se depararem com um quarto onde mais sobreviventes do campo estão escondidos. Ninguém parece entender o que está acontecendo e eles passam a noite toda lá. Pela manhã, o grupo sai do esconderijo para ver o que restou do acampamento. O lugar está completamente destruído, exceto pelo aparelho televisivo que ainda está no mesmo local transmitindo alguns comerciais engraçados. Imaginando que o ataque poderia ser pelas reuniões da igreja, George decide que esse é o momento perfeito para ir investigar aquele quarto secreto. Ao chegar lá, ele percebe que aquela escritura na parede havia sido apagada pela polícia durante a invasão, e na sala secreta ele apenas encontra uma única caixa restante. George não tem muito tempo para pensar, já que uma viatura se aproxima e ele decide que seria melhor fugir dali o quanto antes. Depois de tomar uma distância segura, ele decide investigar a caixa e apenas encontra vários óculos de sol. Ele esconde a caixa próxima a uma lata de lixo e pega um dos óculos com ele. Enquanto caminha pela cidade, George coloca os óculos e percebe que sua visão se torna preta e branca. Coisas estranhas começam a acontecer, como os cartazes, outdoors e propagandas exibem mensagens como obedeça, case, acasale, consuma, compre, não pense e assista televisão. George vê apenas mensagens de submissão, em vez das imagens glamourosas dos anúncios. Além disso, ele passa a enxergar criaturas monstruosas entre as pessoas com rostos alienígenas. Também nota transmissores nos postes e semáforos, ouvindo vozes hipnotizantes dizendo para ele dormir. George percebe que os monstros convivem com as pessoas comuns que não os percebem e que os monstros são os de maior prestígio social, enquanto os trabalhadores pobres são comuns. No supermercado, George vê um político alienígena discursando na televisão, o que o leva ao pânico e risos frenéticos. Ele esbarra em uma senhora, percebendo que ela também é um monstro, e tenta convencer as pessoas ao seu redor disso. Apenas a senhora acredita nele e se comunica com a sua pulseira. Os outros monstros começam a encarar George, cientes de que ele sabe sobre eles. George se depara com aliens por toda a parte encarando ele. Ele foge, mas é encurralado pela polícia. Durante o interrogatório, George se recusa a revelar a origem do óculos. Os guardas o ameaçam, tentando persuadir ele a mudar de lado. Ele finge concordar, mas aproveita uma oportunidade para atacar eles e roubar as suas armas. No entanto, percebe que mais policiais estão se aproximando. Invadindo um banco, George percebe que a maioria das pessoas lá também são aliens. Em estado de choque, ele começa a disparar contra os monstros disfarçados. Quando está prestes a atirar em um deles, a criatura desaparece magicamente. Percebendo que o tempo já está se esgotando, George tenta fugir, mas é perseguido por um drone. Ele atira no objeto e se esconde em um estacionamento, onde ele encontra Holly. Verificando com óculos, George confirma que ela é uma humana e usa ela como refém para escapar despercebido. George faz Holly levar ele até a sua casa, onde ele finalmente consegue um momento de descanso. No chão, ele tenta explicar o motivo das suas ações para ela, pedindo desculpa pelo inconveniente. Ele conta para ela que seu mundo foi invadido e que as pessoas da elite são na verdade alienígenas. George tenta dizer para ela colocar os óculos e ver a verdade, porém a jovem se recusa e não acredita nele. Ela finge estar comprando a ideia, até George parecer pegar no sono. Porém, quando ela tenta sair, ela acaba percebendo que ele tá bem atento. Conversando, Holly revela ser uma assistente do diretor na televisão, e isso lembra George que os aliens estão usando esse sinal para controlar as pessoas e ele quer interrompê-lo.
No entanto, conforme o tempo passa, George é tomado pelo cansaço e no primeiro momento em que ele abaixa a guarda, Holly atinge ele na cabeça e joga ele para fora da janela, ligando para a polícia em seguida. Apesar de ter sobrevivido à queda, George perde seus óculos no processo, mas ele tem coisas mais importantes para se preocupar, já que a polícia tá vindo buscar ele. Depois de mais uma fuga, ele finalmente consegue se abrigar em uma ponte, onde ele fica até anoitecer. Aproveitando o escuro para se esgueirar, George tenta se afastar mais de lá, passando a noite em um bairro próximo dali. No dia seguinte, ele volta até a construção em que estava trabalhando para pedir ajuda para Frank. Ele chega no amigo e conta tudo o que aconteceu, mas o colega nem dá ouvidos para ele e apenas olha para ele horrorizado, já que para Frank, George é só um louco que tirou a vida de várias pessoas inocentes no banco no dia anterior. George diz que eles não eram pessoas, mas sim aliens disfarçados. Porém, isso não melhora a situação, já que Frank acredita que ele tá completamente louco. George então percebe que ele terá que lutar sozinho e tenta voltar para o lugar onde ele escondeu a caixa com os óculos. Porém, ele apenas encontra a lata de lixo vazia. Para sua sorte, o caminhão de lixo estava estacionado ali por perto, onde ele mergulha e encontra ali alguns pares de óculos. Frank, que estava seguindo o amigo preocupado, presencia a cena e apenas entrega para ele o seu salário e diz que não pode ajudar ele, imaginando que o cara tinha enlouquecido de vez. George e Frank brigam quando George insiste para Frank colocar os óculos, mas durante a luta, George consegue colocá-los em Frank. Assim, Frank reconhece a verdade e que George não está na verdade louco. Desesperados, os amigos alugam um quarto de motel próximo e discutem seus planos. Frank sugere encontrar outras pessoas que também saibam a verdade. Ele compartilha como a pobreza afetou as suas vidas, deixando George furioso por saber que os aliens são responsáveis. Eles decidem se vingar em nome de todos os afetados. No dia seguinte, entram em contato com Gilbert, que também tem um par de óculos. Eles são convidados para uma reunião secreta com outros que conhecem a verdade. No local, encontram pessoas de todas as idades. Lá, eles trocam os óculos por lentes de contato mais discretas, seguras e com uma visão clara. Gilbert então conta para eles que os aliens vieram de uma maneira amigável, primeiro dando oportunidades únicas para os seres humanos que ajudassem eles. Porém, com o tempo e acúmulo de apoiadores, eles foram tomando posições de poder. Para os aliens, a Terra não é mais do que um negócio, uma fonte temporária de recursos para a criação do terceiro mundo, o paraíso onde os aliens irão viver. Aliás, Gilbert também conta que todas as catástrofes e eventos naturais eram produzidas por equipamentos alienígenas. Assim que todos os recursos da Terra se esgotarem, eles apenas vão abandonar o planeta e procurar alguma outra civilização para escravizar. Depois disso, um dos membros da Resistência mostra para Frank um dos relógios dos aliens e ele pega para ele mesmo. Até o momento, eles não conseguiram descobrir o código do equipamento alien, que permite que eles se comuniquem e se movam livremente pelo espaço-tempo. Gilbert diz que apesar deles ainda não serem um grupo grande o suficiente para o ataque, eles precisam agir, porque logo será tarde demais. Assim, ele diz que precisam encontrar a fonte do sinal e interromper ele para tirar as pessoas do transe. Para surpresa de George, Holly entra na sala e diz para eles onde ela imagina que o sinal está. Holly encontra o óculos de George e os coloca, descobrindo a verdade e se desculpando por não ter acreditado nele. A conversa é interrompida por disparos da polícia cercando o local. Na fuga, a maioria dos membros da resistência morre, mas George, Frank e Holly escapam ilesos. Armados, atiram em alguns aliens na saída dos fundos e se escondem em um beco. Durante a fuga, George pensa em voltar para encontrar Holly, mas Frank o convence de que não seria seguro. Desesperado, George acidentalmente abre um portal ao mexer em um relógio. Com os policiais se aproximando, os dois pulam no portal. São levados para uma base subterrânea dos aliens, onde encontram escrituras em uma linguagem estranha. Eles seguem pelos corredores e encontram um posto avançado dos aliens, ouvindo a mensagem de que o grupo terrorista foi eliminado com sucesso. Enquanto os aliens comemoram, George e Frank aproveitam para continuar pelos corredores. Eles chegam até um banquete de gala, onde um homem em um traje caro faz um discurso sobre a aliança alienígena. Ele anuncia que estão perto de obter controle total da Terra, trazendo benefícios para os humanos da elite que se mantiverem ao lado deles. Ele compartilha as estatísticas de sucesso e é aplaudido pela plateia. Os amigos encontram um antigo membro do acampamento que mudou de lado. O homem acredita que George e Frank foram recrutados pelos aliens, mas se surpreende ao ver que ainda estão com roupas simples. Ele os leva até um tour pela base, incluindo um aeroporto alienígena que permite visitar outros planetas. Chegam a um estúdio de televisão onde está o centro de controle da operação.
Utilizando um satélite, eles transmitem um sinal para escravizar a consciência humana. George convence o homem a levá-los para dentro do estúdio, mas eles são detidos por guardas que exigem credenciais especiais. Eles tentam na força bruta, mas são interrompidos pelo homem, que tenta convencê-los a mudar para o lado vitorioso novamente. Os amigos não cedem e continuam lutando. Eles enfrentam mais guardas até invadirem o estúdio, onde eles encontram humanos recrutados trabalhando. George interroga os funcionários em busca de Holly, mas ninguém conhece ela. Descobrem que a antena está no telhado do prédio e seguem em direção ao objetivo. No caminho, encontram Holly, que sobreviveu e lutou contra os aliens que a capturaram. Então, eles continuam sua investida até chegarem no último andar. Porém, naquele momento, eles descobrem que Holly é na verdade uma agente dupla, e ela atira em Frank quando eles estão perto do seu destino. George consegue encontrar o satélite que está transmitindo o sinal e mira para atirar nele. Porém, Holly chega silenciosamente pelas suas costas e o rende. No entanto, George se recusa e reage conseguindo acertar um disparo nela primeiro. Depois disso, George se volta para o satélite e o destrói. Imediatamente, eles são cercados por helicópteros que disparam contra George. Porém, conforme ele está prestes a perder a vida, ele tira sarro dos alienígenas, lhes mostrando o dedo do meio. Com a destruição do satélite e a interrupção do sinal, a humanidade finalmente se torna capaz de enxergar a realidade novamente, sendo capazes de ver os aliens como eles realmente são. Assim, graças ao esforço e sacrifício de um andarilho do Colorado, a humanidade finalmente é capaz de conquistar a sua revolução e expulsar os alienígenas invasores do seu planeta. E aí, o que você achou do filme, hein? Do nosso vídeo sobre ele? Deixa a sua opinião aí nos comentários e dá a sua nota de 0 a 10, hein? Ah, e se você já assistiu até aqui, não se esquece de deixar sua curtida e considerar se inscrever no canal, hein? Isso, né? Se você já tomou essa decisão maravilhosa antes e já é um dos nossos queridos inscritos, também considere ver um dos nossos últimos vídeos, onde contamos a história de um filme em que 99,9% das pessoas nascem com poderes, mas eles acabam usando eles apenas para o mal. Tamo junto, um abraço, é nóis!